Olá! Se você está vendo esse vídeo agora, provavelmente você está pesquisando sobre como fazer o Caminho de Santiago de bicicleta. Esse vídeo vai tratar especificamente do caminho francês, que foi o caminho que nós fizemos. Nossa viagem aconteceu agora em junho de 2018 e ocorreu da cidade de Saint-Jean, na França, até Santiago de Compostela, na Espanha, e ainda fizemos a extensão até Finisterre. Então, para o assunto não ficar muito, o vídeo não ficar muito comprido, eu quebrei esse vídeo em duas partes. A primeira parte, que é essa que você está vendo agora, vai tratar de assuntos especificamente de planejamento. Então, nós vamos falar das ferramentas que foram utilizadas para planejar, as fontes de informação, a quebra das etapas, como que as etapas foram definidas, os critérios de definição de cada etapa, a logística que foi utilizada para a nossa viagem, como que nós chegamos até Saint-Jean, como que nós voltamos de Santiago e quais os principais custos que nós incorremos ao longo do caminho, ok? Espero que você goste. Para saber a respeito da bicicleta, da bagagem, alforjes, manutenção, preparação, etc., vai ter um link do próximo vídeo, que é a parte 2 aqui embaixo. Espero que você goste, faça bom uso. A ideia desse vídeo é distribuir conhecimento, compartilhar informações, experiências que nós tivemos. Então fique à vontade para compartilhar, divulgar nos seus grupos de WhatsApp, onde você estiver, ok? Muito obrigado. Vou falar agora sobre planejamento, sem falar como que eu realizei minha viagem, comentar como que eu planejei. Então, hoje em dia, através da internet, tem N ferramentas que podem te ajudar, sites, blogs, vídeos, etc. Uma porção de fontes diferentes que você pode dispor. Eu usei uma planilha que eu baixei na internet, eu não lembro aonde, mas eu vou colocar essa planilha disponível na descrição do vídeo, no link para download. E nessa planilha eu tinha a relação de todas as cidades do caminho francês, com a distância entre elas e o ganho de altimetria entre elas. Então você pode fazer isso de forma cumulativa e definindo qual cidade que você quer parar. Para mim foi a fonte de informação que eu usei, que eu gostei mais no caminho. Existem livros, N livros, né? Eu optei por comprar esse livrinho, que eu achei muito interessante para te dar uma noção geral. Ele conta qual que é o recurso que tem cidade a cidade e tem os mapas de cada trecho que você vai passar, mostrando aonde você vira, onde você não vira, se tem alguma coisa interessante para ver. Então é uma dica bem interessante. Esse livro ele tem bastante informação útil, mas na verdade eu não levei o livro. Eu li, eu usei como referência, mas acabei não levando. Ele tem uma versão reduzida também, que é uma versão que tem menos descrição e é basicamente só os mapas, né? Então você vai só com os mapas dizendo por onde passar. Além dos livros, existem os aplicativos, mas aí eu já estava mais próximo da data da viagem, quando eu comecei a pesquisar os aplicativos. Achei um monte de aplicativo, baixei um monte de aplicativo e no final o que eu gostei, o que eu usei, chama Buen Camino. Vou colocar o logozinho dele aqui. Eu uso o iPhone, então ele tem disponível na Apple Store. Para quem usa Android eu não sei, mas deve ter sim, com certeza. Então foi muito bom. As grandes vantagens que eu vi nesse aplicativo: ele tem a relação completa de cidades, todas as cidades, com o que tem na cidade de recurso, de hospital, de bicicletaria, de hotel, de hostel, de lavanderia. Ele tem uma relação simplificada de alguns hotéis e hostels, que você pode ver o que tem no hostel. Se aceita cachorro, se tem lavanderia, se aceita bicicleta, se é cama compartilhada, o custo estimado, nem sempre o custo bate, mas está bem próximo. Então eu achei bem interessante. Agora, para mim, a ferramenta mais interessante desse aplicativo é a ferramenta de planejamento. Ele permite você entrar com a cidade de origem, cidade de destino, e ele te dá, baseado nessa informação, distância total, altimetria acumulada, te dá a curva do plano altimétrico para você ver o tipo de subida, a distância, como que vai funcionar. E ele tem uma interação com o Google Maps, então você consegue ver o seu ponto exato, aonde você está
no caminho. Se você errou, se você não errou, para mim foi muito útil. Eu tenho o dom de me perder, então toda hora eu dava uma fugidinha e voltava. Então, eu acho que é uma dica interessante. Esse aplicativo tem que pagar, acho que é R$20 para cada caminho que você baixa. Então, você vai fazer o caminho francês, vai pagar R$20 uma vez e acabou. O trecho Finisterra tem um extrinha lá que você compra também. Mas eu achei, para mim, valeu a pena e eu recomendo. O critério de decisão de parada. Então, durante o planejamento eu já tinha a lista com todas as cidades, eu sabia a distância entre elas, mas teve um outro critério que foi usado, que foi o critério das cidades que, independente da distância ou elevação, eu faria questão de parar nela e fazer pernoite lá. Foram 3 basicamente critérios de definição dos trechos diários: cidades ou alguma coisa que a gente gostaria de ver, que teria alguma coisa para acrescentar, a distância total e a altimetria acumulada. Então, esse foi o critério de definição. Fala um pouco sobre as cidades, né? O que nos motivou a definir as cidades e compor essas etapas dos 13 dias programados de planejamento. Então, saímos de Saint-Jean, primeira parada programada foi a cidade de Roncesvalles, por motivos de duração e esse medo dos Pirineus aí. Roncesvalles é quando você cruza os Pirineus. Então, nós acabamos saindo bem tarde, depois do almoço, estava chovendo, muito frio, e programamos parar em Roncesvalles como sendo a primeira parada do caminho. Nós não tivemos a oportunidade de pegar a Missa dos Peregrinos, que já ouvi falar que é bem interessante, mas a parada de Roncesvalles a princípio foi exclusivamente por distância e altimetria. Altimetria, não distância. Segunda parada foi na cidade de Pamplona. Essa foi uma parada turística, foi programado parar em Pamplona para conhecer a cidade, porque nós entendemos que é uma cidade que vale a pena gastar um tempinho ali e conhecer. Então chegamos cedo na cidade de Pamplona, tivemos a oportunidade de andar bastante ali, conhecer um pouquinho da história da cidade. Terceira cidade foi a cidade de Torres del Rio. Essa foi uma cidade cuja motivação foi distância exclusivamente e por falta de informação. Hoje eu não recomendo parar em Torres del Rio, recomendo parar um pouquinho antes, na cidade de Los Arcos, ou na cidade, logo após, na cidade de Viana, porque uma das duas são cidades mais interessantes, tem um clima mais agradável, tem uma pracinha mais bonitinha, com os restaurantes ao redor. Então, a dica é, saindo de Pamplona, programação ou Los Arcos ou Viana, ou até Logronho, que está logo na sequência ali. A próxima cidade nossa de parada seria Belorado, mas nós fomos forçados a parar em Logronho para consertar um defeito em uma das bicicletas. Perdemos muito tempo e quando a gente chegou em Santo Domingo de La Calçada, resolvemos por ali ficar. A cidade de Santo Domingo é muito bonitinha, é uma cidade bem histórica mesmo. Tem a tal da Lenda do Galo lá, depois você procura na internet para saber da Lenda do Galo de Santo Domingo, e vale a pena. Se eu fosse refazer a programação, ficaria dessa forma, pararia ali em Los Arcos ou Viana e depois a próxima parada em Santo Domingo de La Calçada. Próxima parada foi Burgos. Foi uma parada programada por motivos turísticos, que Burgos é muito interessante, conhecer a catedral, conhecer a cidade, o entorno ali daquela parte onde tinha anda a pé, muito legal. Então Burgos é uma cidade que não pode deixar de fora da sua lista de parada. Próxima foi Fromista, absolutamente nada de especial para se ver ou se conhecer na cidade, que justifica a parada lá, foi uma parada por distância. Depois a parada programada seria em Sahagún, que é uma cidade que fica exatamente no meio do caminho. Na cidade de Sahagún, quando você visita o que hoje é um museu, antigamente foi uma igreja, um monastério, uma coisa assim, você consegue o certificado de conclusão da metade do caminho. Então é um marco do caminho, é uma cidade que compensa visitar, mas não parar. Nós não dormimos em Sahagún, seria a programação, nós resolvemos tocar direto até León. E León foi uma cidade que eu achei bem interessante, que vale a pena colocar na sua programação de parada. Então, pula Sahagún, conhece a cidade, conhece o mosteiro, mas toca reto até León. De León nós fizemos uma parada, foi um dia curto, fizemos uma parada em Astorga, que é uma cidade que já estaria programada
por motivo de distância originalmente, mas depois nós gostamos da cidade que tem aquela pracinha, uma atmosfera legal, então vale a pena. Depois a parada seria em Cacabelos, mas fizemos uma descida da Cruz de Ferro no modelo muito hardcore, acabou quebrando uma gancheira e tivemos que parar na cidade de Ponferrada para consertar a bicicleta. Antes de chegar em Ponferrada, nós almoçamos na cidade de Molina Seca, onde tem um rio que forma as piscinas naturais ali, uma região extremamente bonita. Eu acredito sim que seja uma ótima opção de parada para quem quiser. A cidade de Ponferrada, para quem estiver precisando de algum reparo, peça de bicicleta, tem uma estrutura muito legal, tem várias bicicletarias de excelente nível na cidade. Nós ficamos alojados no albergue Guiana, que acho que não pode nem ser chamado de albergue, tem que ser chamado de hotel mesmo, porque é o melhor albergue que eu já fiquei na minha vida. É um albergue focado no cicloturismo, tudo é preparado para bicicleta, ele tem inclusive uma garagem com área para lavar cavaletes, os pedestais e ferramenta para você fazer manutenção da sua bicicleta. As bicicletas são alojadas de forma correta, é muito legal. Eu acho que para quem está fazendo o caminho de bicicleta, o albergue Guiana em Ponferrada tem que ser uma parada obrigatória. Depois tocamos para o Sebreiro. O Sebreiro inicialmente teve aqui, o povo fala muito da subida do Sebreiro, que é muito difícil, não sei o que. É uma subida dura sim, mas nada que não seja exequível. A parada do Sebreiro inicialmente foi planejada por motivos físicos, né, de distâncias, desafios dessa subida, mas também depois acabamos, ainda bem, ficando lá, porque tem a Missa do Sebreiro, que é muito interessante. Tem o pôr do sol para ser avistado lá de cima, que é muito interessante ali na parte de trás do albergue municipal. Vale a pena, então considere Sebreiro sim como um ponto seu de parada. Uma dica do Sebreiro foi um dos dias mais caros do ponto de vista de acomodação, então se puder reservar, reserve antes para não ter surpresa. Os albergues estavam lotados, ficamos na pousada e foi bem caro. Depois do Sebreiro, tocamos direto para Porto Marim, parada exclusivamente por fins de distância. Não achei nada em Porto Marim que justificasse que não fosse a distância. De Porto Marim, a parada original seria em Arzua, mas em função da empolgação, chegando em Arzua, resolvemos tocar direto até Santiago. Então Porto Marim foi a nossa última estada antes de Santiago. Nesse caminho, nesse trajeto, você passa por Melide, que é famoso a parada para comer o polvo de Melide ali nas pulperias. Uma que a gente usou foi a pulperia de Ezequiel. Recomendo a parada como experiência gastronômica, é interessante. E assim foi o nosso trajeto, a nossa quebra dia a dia. Espero que tenha sido interessante, que você possa usar isso como referência. Os dados detalhados das cidades, dia a dia, distância, estão na planilha de Excel, que está o link dela para download aqui embaixo. Espero que tenha sido útil para vocês. Ok? Bom, então vamos falar da logística, né? Como que nós fizemos para sair de casa e chegar até Saint-Jean para começar o caminho? Nós tivemos Madrid como ponto de encontro. Cada um veio de um lugar, nos encontramos em Madrid. Então dali nós precisávamos uma forma de chegar até Pamplona e de Pamplona até Saint-Jean. O trecho de Pamplona até Saint-Jean, nós tínhamos algumas opções para esse transporte. Poderíamos ir de avião, poderíamos ir de ônibus, poderíamos ir de trem. A nossa opção errada foi de trem. Então nós descartamos o ônibus pela questão do tempo de deslocamento e o horário que ele chegaria, não ia dar certo para nós. Nós descartamos o avião, não sei porquê. Então escolhemos o trem e foi uma má escolha. Apesar do site da Renfe dizer claramente que pode levar bicicleta nos trechos de média e longa distância, na prática não funciona. O trem não tem capacidade de carregar as bicicleta, seja na caixa, no Malabike, aonde quer que seja. O espaço destinado a malas é muito pequeno. É basicamente uma portinha no corredor ali. Então não cabe. Tá certo, nós tivemos um capítulo à parte com um funcionário sem educação, despreparado, que nós passamos um susto. Por fim, depois de muita argumentação e pelo fato de termos impresso
a página da Renfe, onde claramente fala que pode levar a bicicleta, nós conseguimos convencê-los a colocar as 3 caixas de bicicleta no local do cadeirante, porque por sorte não tinha nenhum cadeirante viajando naquele horário, então nós ocupamos o local da cadeira de roda com as 3 caixas e usamos o cinto de prender a cadeira de roda para prender as 3 caixas, e assim foi. Ou seja, não compensa correr esse risco. Então, quando você for fazer a sua programação para chegar de Madrid até Pamplona, considere o ônibus ou considere o avião. Esquece o trem. Bom, aí chegou em Pamplona. No nosso caso, nós fomos de trem, então chegamos na estação ferroviária de Pamplona. Dali teríamos mais 3 modais de opção. Teríamos inclusive a opção de voltar pedalando de Pamplona até Saint-Jean. Não sei, tem gente que já fez, mas não seria a nossa opção. O ônibus e o táxi. O ônibus a gente descartou em função do horário. A gente estava chegando muito tarde já em Pamplona, já não teria mais a condição de pegar a conexão com o ônibus, então essa opção não nos atendeu, mas para muita gente, dependendo do horário que está chegando em Pamplona, passa a ser uma opção interessante. O custo, se não me engano, é 6 euros para a pessoa, mais uma taxa de 6 euros por bicicleta. No nosso caso, a opção que nós usamos foi táxi. Nas minhas pesquisas eu procurei e achei 2 telefones de taxistas, que vou colocar o nome e telefone deles aqui na descrição do link do vídeo, e assim foi. Nós contratamos eles, o custo é de 120 euros por trajeto, independente da quantidade de pessoas, então nós éramos 3, ficou 40 euros por pessoa, ele nos buscou na porta da estação ferroviária de Pamplona, nos deixou na porta do hotel em Saint-Jean, sem nenhum problema, foi um cara bem atencioso, então recomendo sim. Vou colocar o telefone dos 2 e informar qual foi o que nós utilizamos, o outro não tem informação. Ok? Então assim que foi o nosso translado de Madrid até Saint-Jean para começar o caminho. Beleza, caminho feito, missão cumprida, mas hora de voltar para casa, precisamos levar a bicicleta. Como fazer isso agora? Tem várias opções, várias alternativas. A minha ideia inicial era embalar a bicicleta, levar de trem junto comigo até Madrid. Porém, em função da má experiência que tivemos na ida, eu optei que eu não levaria a bicicleta no trem comigo. Então eu resolvi que eu ia despachar essa bicicleta por alguma forma até Madrid. Dentre as opções que eu achei na cidade, eu achei 3, que seriam pelos Correios, por uma bicicletaria chamada Velocípedo e por uma empresa que eu não lembro o nome, que fica na frente da estação ferroviária, ali na esquina do semáforo. As 3 oferecem basicamente o mesmo tipo de serviço. Eles embalam e transportam a sua bicicleta até um destino escolhido dentro da Espanha. E o custo para todas elas estava ficando na faixa de 40 euros, 40 e pouquinho. Então, por conveniência, eu optei por usar os Correios e para mim foi uma experiência boa. A bicicleta com menos de 48 horas já estava disponível na unidade dos Correios em Madrid, a qual eu selecionei para retirar a bicicleta, e não tive problema nenhum. Então, eu peguei, junto com a família, peguei o trem até Madrid, ficamos no hotel mais próximo da data de embarque para voltar para casa, fui nos Correios, fizemos a retirada da bicicleta sem problema nenhum. Para ir do hotel até o aeroporto de Madrid para fazer o caminho de volta, se você estiver sozinho e estiver animado, você pode optar por carregar essa caixa na estação de metrô. Não tem problema, não é proibido não. Como eu estava com família, mala, menino, mais complicado, eu optei por pegar um táxi, uma van que nos levou até o aeroporto. Eu chamei a van pelo serviço, pela empresa de táxi municipal de Madrid, expliquei o volume, expliquei o que eu precisava carregar, eles mandaram uma van que levou nós 4, mais as malas, mais a caixa da bicicleta, pelo preço tabelado de 30 euros. A minha irmã ligou, explicou a mesma coisa, mandaram a mesma van, ela estava sozinha e cobraram os mesmos 30 euros. Então não depende muito tanto de pessoa, depende do tipo de carro que você vai alugar. Assim foi a nossa logística de volta. Eu achei que deu certo, foi uma experiência boa e que eu recomendo.
Nós vamos falar de custo agora. E com uma regra para a gente colocar aqui, nós não vamos tratar o custo aéreo, porque é impossível. Cada um, dependendo do local onde você sai, o dia que você compra a passagem, promoção, então é inviável, impossível tentar estabelecer um custo para o trecho aéreo. O trecho de logística terrestre, para nós, custou, nós fomos de trem, igual foi falado anteriormente, então o trem de Madrid até Pamplona custou 30 e poucos euros, foi comprado direto no site da Renfe, porém tem o problema dessa impossibilidade de levar a bicicleta. Se estiver levando bicicleta, o trem passa a não ser uma opção interessante. Se não estiver levando a bicicleta, em torno de 30 e poucos euros, a viagem é super tranquila. De Pamplona até Saint-Jean, nós fomos de táxi, o táxi custou 120 euros, divididos por 3, total de 40 euros para cada um. Então esse foi o nosso custo de translado, de Madrid até Saint-Jean, para começar o caminho. Mas eu acho que o que todo mundo tem mais curiosidade de saber é a respeito do custo do dia a dia, né? O quanto que vai custar ali o seu dia dentro do caminho. Então, vamos estabelecer o seguinte, café da manhã. A maioria dos hotéis e albergues que nós ficamos não tinha café incluso, então a gente acabava tomando café no bar ali no caminho. E para efeito de cálculo de referência, um café básico, um café com leite, um cappuccino, o pão com torrada ali, e se pedir também uma tortilha, alguma coisa desse tipo, vai te custar aí na média 5 euros. Tem dia que deu 7, tem dia que deu 3,5, então coloca aí de média 5 euros para o café da manhã. Almoço, nós não fizemos almoço, nós tínhamos o costume de comer os bocadilhos ao longo do dia até chegar no destino final. E se você precisar considerar, não precisa ter uma referência de uma refeição chamada de almoço, considere aí que você vai comer um bocadilho, seja o pão com ramon ou a tortilha, um suco, uma Coca-Cola, uma coisa desse tipo, vai te custar aí de 5 a 7, 8, não vai passar disso. Então de 5 a 7 é uma boa referência para você considerar a sua refeição e chamá-la de almoço. Lógico que ao longo do caminho você ainda vai tomar uma Coca-Cola aqui, tomar um suco ali, comer um sorvete ali, então você vai ter uns custos extras aí de 2, 3 para cada paradinha que você fizer. O jantar era a nossa refeição principal do dia e nós o fizemos 100% seguindo o tal do menu peregrino. Esse menu peregrino ele existe em praticamente todos os restaurantes ao longo do caminho, é composto basicamente de uma entrada, o prato principal, sobremesa, acompanhado de água ou vinho, ou seja, é uma refeição completa que te alimenta numa boa. Então, nós usamos o menu peregrino todos os dias, em todos os locais que nós paramos. O custo desse menu peregrino, o mais barato no nosso caso foi 10 e o mais caro foi 13. Então, considere, de 10 a 13 é a faixa de preço que você vai encontrar para o menu peregrino. Com relação à acomodação, de novo, pior que passagem aérea, porque varia muito. Então, nós ficamos de uma forma bem mista, nós ficamos em albergue público, albergue privado e hotel simples, não ficamos em hotel chique. Então, albergue público custa aí 7 a 10, o albergue privado de 10 a 15, hotel de 15 a 30. Então, esse foi o nosso custo de hospedagem que tivemos. Para acomodação, para arredondar essa planilha, de 10 a 30 dependendo do seu estilo ou da opção que você vai achar no dia, ok? Fazer o seguinte, vai ter um resuminho aqui, um quadro com um resuminho dessa quebra de custos aí para quem precisar. Na planilha que está disponível no link abaixo, tem também uma estimativa que eu fiz, pode usar lá para calcular, modificar de acordo com a sua necessidade, ok? Bom, é isso aí. Com relação ao planejamento, ao itinerário, como calcular, como que eu usei para fazer essa estratégia da viagem, espero ter contribuído. E se você gostou até aqui, não deixe de ver depois o outro vídeo que a gente vai falar especificamente sobre qual bike, manutenção da bike, ferramenta, preparação física, esse tipo de coisa. Então, vai estar o link do próximo vídeo na descrição e buen camino!